Eu sempre soube quando o dia ia ser difícil. Era na forma que a porta batia. Era no jeito que ele olhava para o prato. Era no silêncio depois do jantar. Eu aprendi a ler o silêncio dele como um código. E toda vez que eu errava a leitura, eu pagava o preço. Eu sorri na foto de família no domingo, o rosto com marcas do que aconteceu na sexta. Eu disse que caí e todo mundo acreditou, pois aquele que te abraça não sabe o que você passou. Fiz o almoço enquanto tremia por dentro, fiz as crianças dormirem e fui chorar no banheiro. Eu aprendi que a minha dor nunca vem primeiro e que essa hora tudo se perdia ao vento. Ele nunca levantou a mão, mas também não precisava. O seu prazer era fazer eu me sentir menor. A palavra certa na hora errada, o silêncio que durava dias e cada vez pior. Ele escolhia quem eu podia ver, ele escolhia o que eu podia vestir. E eu fui deixando de saber quem eu era, me entregando a vida que tive que escolher. O que ninguém viu ficou dentro de mim, como uma pedra que ninguém sabe que eu carrego. O que ninguém ouviu eu guardei aqui, com sofrimento mais nada eu espero. Mas foi real, cada palavra que cortou foi real, cada porta que fechou por dentro foi real, cada vez que eu pedi ajuda e ninguém escutou, cada vez que eu fingi que não era quem sou. Tem dia que eu fico parada no meio da cozinha, sem conseguir lembrar porque eu entrei aqui. Minha cabeça às vezes apaga, eu ouço que isso é coisa minha, que isso acontece quando a gente vive com medo tentando fugir. Eu não sabia que o que eu sentia tinha nome, eu achava que era fraqueza, que era drama, mas agora eu sei, isso tem nome, e esse nome representa a dor que me chama. O que ninguém viu ficou dentro de mim, como uma pedra que ninguém sabe que eu carrego. O que ninguém ouviu eu guardei aqui, com sofrimento mais nada eu espero. Mas foi real, cada palavra que cortou foi real, cada porta que fechou por dentro foi real, cada vez que eu pedi ajuda e ninguém escutou, cada vez que eu fingi que não era quem sou. Eu precisava que alguém tivesse me dito que o que está acontecendo com você tem nome, que o que você está sentindo não é exagero, que a sua dor é real mesmo que ninguém tenha ouvido. Eu fui invisível por tanto tempo que comecei a achar que eu era transparente de verdade, que eu não ocupava espaço, que a minha dor não tinha peso suficiente para ser ouvida e foi levada ao vento. Mas eu estou falando agora, e isso já é muito. O que ninguém viu ficou dentro de mim, como uma pedra que ninguém sabe que eu carrego. O que ninguém ouviu eu guardei aqui, com sofrimento mais nada eu espero. Mas foi real, cada palavra que cortou foi real, cada porta que fechou por dentro foi real, cada vez que eu pedi ajuda e ninguém escutou, cada vez que eu fingi que não era quem sou. Alguém viu, alguém ouviu, alguém viu, alguém ouviu. Eu ouvi. Pode não ter parecido assim, mas eu ouvi. O que você disse nas paredes do banheiro às 2 da manhã.
O que você não disse na mesa do jantar na frente dele. Eu ouvi a versão que você guardou. Estou aqui por causa dela. Eu conheço o barulho daquela porta batendo. Eu conheço o peso de um silêncio que pune. Eu já sorri na mesma foto que você sorriu, com a alma partida e o sorriso por cima. Eu já aprendi a comer devagar pra não errar. Já aprendi que certas horas não se pode respirar fundo. Eu vivi isso e eu saí, e não foi fácil, mas eu vim te dizer que tem saída. Tem. Não me diga que é diferente, eu sei que parece que o seu caso é mais complicado, que você não pode sair. Eu também disse isso, palavra por palavra, e hoje eu sei que era o medo falando por mim. Você não virou transparente, você foi apagada. Tem diferença, e essa diferença importa muito. Ser apagada significa que alguém tentou, não que conseguiu. Você ainda está aqui. Isso prova que ele não conseguiu, mas eu ouvi, mesmo quando a porta estava fechada. Mas eu ouvi, mesmo quando você não conseguia falar. Mas eu ouvi o que você carregou em silêncio, e eu vim te dizer, não foi fraqueza, foi sobrevivência. Você não imaginou, você não exagerou, você não foi louca, você foi feita a sentir que era, e o que ninguém viu, eu vi. E o que ninguém ouviu, eu ouvi. Tem uma coisa que ninguém te disse, e eu preciso dizer, que a dor que você viveu não define quem você é. Que o que foi feito com você não é o que você merece. Que o que foi feito com você não era sobre você. Era sobre o medo dele de te perder. Era sobre o controle que ele precisava ter. E quando você entender isso no fundo, vai sentir algo soltar dentro de você. Mas eu ouvi, mesmo quando a porta estava fechada. Mas eu ouvi, mesmo quando você não conseguia falar. Mas eu ouvi o que você carregou em silêncio, e eu vim te dizer, não foi fraqueza, foi sobrevivência. Você não imaginou, você não exagerou, você não foi louca, você foi feita a sentir que era, e o que ninguém viu, eu vi. E o que ninguém ouviu, eu ouvi. Você me pergunta como eu saí. Eu quero te dizer a verdade. Eu não saí porque eu fui corajosa. Eu saí porque eu estava tão exausta de ter medo, que o medo de ficar ficou maior que o medo de ir. Não precisa de coragem para começar. Precisa de uma rachadura, um momento, um único momento, onde você olha e pensa, isso não sou eu. Você já teve esse momento? Sim, eu sei que você já teve. É por isso que você está ouvindo isso agora. Mas eu ouvi, mesmo quando a porta estava fechada. Mas eu ouvi, mesmo quando você não conseguia falar. Mas eu ouvi o que você carregou em silêncio, e eu vim te dizer, não foi fraqueza, foi
Deus ouviu.